Que tal pegar no sono ouvindo uma emocionante história? Adormeça nos próximos minutos ouvindo a história bíblica de José do Egito. Mas antes de adormecer, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe essa história. Que Deus te abençoe e tenha bons sonhos. A história de José do Egito. A história de José é um drama cheio de traições, conflitos familiares, mentiras e injustiça. E é ao mesmo tempo uma das mais belas demonstrações do significado do perdão e da confiança de um homem nos desígnios de Deus. José nasceu em uma grande família, irmão caçula de 11 irmãos e filho primogênito de Raquel, a mulher preferida de Jacó, que havia passado grande parte de sua vida estéril. José nasceu em meia velhice de seus pais, como fruto de um milagre. Por esse motivo, seu pai o amava mais do que todos os outros irmãos. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. A primeira vez em que Jacó demonstrou essa predileção abertamente foi quando presenteou José com uma túnica longa e colorida. Desde o momento em que os irmãos perceberam o amor de seu pai por José, começaram a odiá-lo e a odiá-lo cada dia mais, a ponto de não conseguir mais lhe falar amigavelmente. Certo dia, José teve um sonho e resolveu contá-lo a seus irmãos. Irmãos, ouçam o sonho que tive. Estávamos atando feixes de trigo e meu feixe se levantou e ficou em pé. Quando meu feixe se levantou, os feixes de vocês se curvaram diante dele. Ouçam ainda o segundo sonho que tive. Desta vez, o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esses sonhos para seus irmãos e seu pai, todos o repreenderam. Seus irmãos sentiram mais ciúmes e seu pai lhe disse: "Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra?" Mas nenhum deles imaginava, nem o próprio José, que cada um desses sonhos era um prelúdio de algo futuro e grandioso, uma profecia sobre sua própria história, que antes de ser escrita pelo acaso e pela vontade dos homens, foi escrita por Deus. A traição dos irmãos. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu companheiro, meu amigo chegado, meu irmão. Salmo capítulo 55, do verso 12 ao 14. Certo dia Jacó pediu para que José fosse encontrar seus irmãos no campo onde eram apacentadas as ovelhas. Os irmãos viram José de longe e vociferaram entre si: "Lá vem aquele moleque sonhador. É agora, temos a chance de matá-lo. Vamos jogá-lo em um poço e dizer ao pai que um animal o matou." Rúben tentou livrar José e falou: "Não vamos derramar sangue inocente. Joguem ele em um poço, mas não o toquem para o ferir." Rúben fez essa proposta com a intenção de livrar José, pois depois que seus irmãos tivessem ido embora, ele mesmo pretendia ir socorrê-lo. Os irmãos concordaram e, arrancando a túnica longa que José vestia, o jogaram em um poço fundo e sem água. Ao se assentarem para comer, os irmãos avistaram ao longe uma caravana de ismaelitas que levavam muitas especiarias para o Egito. Judá disse: "O que nós vamos ganhar se matarmos nosso irmão? Afinal de contas, ele é nosso sangue. Vamos vendê-lo." Seus irmãos concordaram e venderam José por 20 ciclos de prata. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava mais lá, ficou muito triste. Os irmãos tomaram a túnica de José e a molharam no sangue de um bode que haviam matado. Enviaram a túnica para seu pai com a seguinte mensagem: "Temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho." Jacó reconheceu a túnica e pensou que um animal selvagem havia devorado José. Todos os filhos de Jacó tentaram consolá-lo, mas ele recusava ser consolado. "Porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim
Jacó chorou muitos dias por seu filho José. José no Egito. José foi traído por seus irmãos com a idade de 17 anos. Ele viajou com os ismaelitas até o Egito e lá foi vendido como escravo para um dos oficiais de guerra e capitão da guarda de Faraó, Potifar. José na casa de Potifar. Deus estava com José e o abençoou, fazendo-o prosperar na casa de Potifar. Tudo o que José fazia era bem-sucedido. Esse fato chamou a atenção de seu senhor egípcio, que confiou a ele tudo quanto possuía. Nesta altura, José morava na casa de Potifar e administrava todas as suas posses. José era muito bonito e depois de certo tempo, a esposa de Potifar passou a cobiçá-lo e o convidou. Deita-te comigo. José manteve sua fidelidade a Deus e a seu senhor Potifar e recusou a proposta da mulher. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, a mulher de Potifar passou a insistir com José e assediá-lo dia após dia. Ele, porém, recusava e evitava se aproximar dela. Certo dia, José entrou em casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. A mulher de Potifar aproveitou a situação e o agarrou pelo manto. Vamos, deita-te comigo. Mas José fugiu da casa, deixando o manto nas mãos dela. Enfurecida, a mulher gritou para os servos da casa e tramou contra José, contando para Potifar. Veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. Potifar, depois de ouvir a história contada por sua esposa, mandou que José fosse colocado na prisão. Mas Deus estava com José e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. O carcereiro acabou encarregando José de todos os que estavam na prisão. A ascensão de José. 2 anos depois, o faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Tornou a adormecer e teve outro sonho. Eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Quando acordou, Faraó ficou muito perturbado e mandou chamar todos os seus magos e conselheiros. Contou seu sonho para eles, mas ninguém podia interpretar. O copeiro, nesta hora, lembrou-se de José e contou a Faraó tudo o que havia acontecido na prisão. O faraó mandou chamar José, que foi trazido rapidamente do calabouço. Tive um sonho que nenhum dos meus profetas e sábios conseguiu interpretar. Este sonho tem me perturbado muito. Ouvi falar que tu és capaz de interpretá-lo, disse o faraó. Isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. O faraó contou a José os 2 sonhos que tivera, e José interpretou da seguinte forma. Na verdade, os 2 sonhos são um só. As 7 vacas gordas são 7 anos de fartura, e as 7 espigas boas são 7 anos de fartura. E as 7 vacas magras e as 7 espigas ruins são 7 anos de fome. Deus mostrou ao faraó o que ocorrerá no futuro. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre o Egito, mas depois virão anos de fome, e fome tamanha que os tempos de fartura não serão mais lembrados. Se me permite, faraó, quero dar-lhe um conselho. Torne um homem responsável por armazenar comida nos tempos de fartura. Assim, quando a fome vier, a comida servirá de estoque e a terra não ficará arrasada. As palavras de José foram muito agradáveis a Faraó. Este reconheceu que o Espírito de Deus era com José
e o constituiu autoridade sobre toda a terra do Egito, cargo de governador. Deu-lhe um anel de ouro e deu-lhe por mulher Asenate, filha do sacerdote On. Nesse dia, o nome de José foi mudado para Zafenate-Paneia, que significa Deus salva, ele vive. José tinha 30 anos de idade quando essas coisas aconteceram. O tempo passou e os acontecimentos que José predisse se cumpriram. Durante os 7 anos de fartura, José organizou o povo do Egito, ajuntou alimentos e colocou-os em celeiros. Durante esse período, a esposa de José, Asenate, deu à luz a 2 filhos. O primogênito José chamou Manassés porque disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de minha família hebreia. E ao segundo chamou Efraim porque disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados 7 anos de abundância, veio sobre toda a terra grande fome decretada por Deus. O reencontro de José com sua família. A fome atingiu também a família de José em Canaã. Jacó ficou sabendo que havia mantimento no Egito e então enviou os seus filhos àquela terra para comprar os suprimentos necessários. Apenas 10 irmãos foram ao Egito, os 10 que haviam traído José há muitos anos atrás. Jacó não enviou o seu filho mais novo, Benjamim, que havia nascido depois da saída de José, porque tinha medo de perdê-lo também. José era o governador de todo o Egito e era ele quem vendia as porções de alimento aos povos. Logo os irmãos se dirigiram a ele e se prostraram diante de seus pés. José lembrou-se do sonho que tivera quando ainda era um adolescente, quando as espigas de trigo e os astros se prostravam diante dele, mas os irmãos não o reconheceram. José falou duramente com eles: De onde vocês são? De Canaã, meu senhor. Viemos para comprar algum alimento. É mentira. Vocês vieram para espionar nossa terra. Não, senhor. Somos todos filhos de um mesmo homem chamado Jacó. Ao total somos 12 irmãos. Um já morreu e o outro se encontra com nosso pai. Se é verdade isso que vocês dizem, eu ordeno que esse irmão mais novo seja trazido. José jogou todos os 10 irmãos em uma prisão e ali os fez passar 3 dias. Passado esses dias, José os libertou e disse: Se vocês são realmente quem dizem ser, tragam-me esse irmão mais novo. Deixarei que vocês levem suprimento para a família de vocês. Para garantir que vocês irão voltar, deixarei um dos irmãos preso. Os irmãos se dispuseram para fazer o que lhes foi pedido, mas disseram uns aos outros que isso tudo estava acontecendo porque Deus estava os punindo pelo que haviam feito a seu irmão José muitos anos atrás. Sentiram-se culpados. José conseguia entendê-los porque falava em língua hebraica. Quando ouvia o que falavam, retirou-se e chorou. Depois retornou, prendeu a Simeão e despediu os outros irmãos com mantimentos. Ao retornarem à terra, os irmãos relataram tudo a Jacó e lhe rogaram que entregassem Benjamim. Jacó resistiu muito e não aceitou que seu filho acompanhasse os irmãos. Até Rubens interveio: Se Benjamim não retornar, mata os meus 2 filhos. Eu farei Benjamim voltar. Mais tarde, Judá também se comprometeu em devolver Benjamim vivo a seu pai. Assim, Jacó, com muita tristeza, entregou o filho para acompanhar seus irmãos. O perdão. O perdão vai além da justiça humana. É perdoar aquelas coisas que absolutamente não podem ser perdoadas. C.S. Lewis. Os irmãos desceram a 2ª vez ao Egito, levando Benjamim, muitas especiarias e dinheiro em dobro para entregar ao não reconhecido irmão. Ao chegar, José os avistou e levantou os seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é o vosso irmão mais novo de quem falastes? Depois ele disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Os irmãos
prostraram-se novamente e ofereceram a José todos os presentes que trouxeram. E José mandou que seus servos preparassem um grande banquete para recebê-los. Depois do jantar, José pediu para que seus empregados preparassem a bagagem de seus irmãos. Ordenou que fosse colocada uma porção completa de suprimentos e o dinheiro que cada um trouxe. Ordenou ainda que fosse colocada a sua taça de prata pessoal na sacola do irmão mais novo, Benjamim. Na manhã seguinte, os irmãos partiram e logo depois José mandou que seu servo fosse atrás deles, dizendo: Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor e pelo qual bem adivinha? Procedestes mal no que fizestes. Os irmãos negaram o ato e responderam: Como poderíamos roubar a casa do nosso senhor depois de ter recebido tamanha bondade? Se algum dos seus servos for encontrado com a taça, morrerá. Cada um deles descarregou o que havia levado e a taça foi encontrada na sacola de Benjamim. Diante disso, todos os irmãos ficaram desesperados e retornaram à cidade. Ao chegar na casa de José, este lhes perguntou: Como vocês tiveram coragem de fazer uma coisa dessas? Judá então se dirigiu a ele dizendo: Deus trouxe à luz os nossos pecados. Agora todos nós somos teus escravos. Longe de mim fazer tal coisa. Antes, só aquele que roubou a taça será escravo. Judá continuou: Permita a teu servo que fale ainda uma coisa. Meu pai ama muito Benjamim, o menino que roubou a taça. Se ele não voltar conosco, meu pai morrerá chorando. Agora, porém, eu peço que permitas que eu fique no lugar do menino, porque não suportarei essa culpa. Deste momento em diante, José já não podia mais se conter e ordenou que todos deixassem a sala, seus empregados e servos e sua família. Então, pôs-se a chorar tão alto que todos os egípcios do palácio ouviram. Eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão chocados que não conseguiam responder. Eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. José abraçou e chorou com cada um dos seus irmãos e mandou buscar seu pai com todos os seus rebanhos, netos e bens que possuía para trazê-lo para a terra do Egito, porque a fome ainda duraria 5 anos. Os irmãos foram e contaram ao pai de José que José estava vivo e que era governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Ele disse: Basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que morra. Jacó partiu com tudo o que possuía e foi encontrar José na terra de Gósen. Quando encontrou José, chorou longamente abraçado a ele. A família de Jacó habitou numa das melhores regiões do Egito, com a permissão de Faraó e com os alimentos que José havia armazenado, sobreviveram em todos os anos de fome. Depois de 17 anos, Jacó morreu e os irmãos de José tiveram medo que José retribuísse o mal que eles tinham lhe feito. Por isso, enviaram um recado a José dizendo: Antes de morrer, nosso pai pediu para que perdoasse os seus irmãos, porque te tratamos com muita perversidade e maldade. Agora, pois, perdoa o nosso pecado. José chorou quando recebeu o recado. Mais tarde, seus irmãos o encontraram pessoalmente, prostraram-se rosto em terra e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José respondeu: Não tenham medo.
Estaria eu no lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Esta é a história de José do Egito, um homem que conseguiu o que poucos de nós conseguem. José viu a mão de Deus acima de todas as outras mãos que tentaram manchar sua história com traição e dor. Cumpriu os planos do Eterno com perseverança e excelência e perdoou o imperdoável. A história de José é uma lembrança linda de como Deus pode gerar o bem em meio ao sofrimento humano e à hostilidade do mundo.